Oi, gente, a gente é o grupo 1 de Game Design, formado por mim, Gabriela, Keliane e Ravi. Como ideia principal de narrativa do jogo, o jogo se passa num futuro distópico em 2030, na cidade de São João do Muriti. É um município que sofre diversos problemas devido à falta de manutenção na vida na terra e outros descumprimentos das ODS. Aí, para tentar enfrentar esses problemas, o protagonista, que é o cientista, ele tenta reverter essa situação para restaurar as condições de vida, as condições básicas de vida. Só que antes que ele possa conseguir fazer isso, tem uma catástrofe na cidade e ele resolve voltar no tempo para tentar consertar os problemas da cidade. E o jogo é basicamente isso. O personagem ele vai ser teletransportado para o presente em 2023 para tentar proteger o futuro da sociedade. E é isso. Essa parte aí, o nosso moodboard, foi mais ou menos as ideias que a gente quis passar um pouco, né, que a gente se inspirou, mesmo que vagamente, assim, mesmo que superficialmente. Algumas dessas coisas a gente até se distanciou, mas pelo menos esse moodboard é, funcionou
para dar um norte para a gente. Mesmo que no final do projeto a gente não seguiu ele à risca, foi atrás de outras inspirações também, esse individual principal foi algo interessante para a gente poder iniciar o nosso projeto. Como, por exemplo, tem ali o Mega Man, e era na ideia inicial, o objetivo era que tivesse uma ordem correta dos minigames para ser feitos, e que dependendo de qual minigame você vai fazer, o outro vai ficar ou mais fácil ou mais difícil. Era, um, era uma ideia central no início do projeto, só que durante o processo ela foi deixada de lado e foi captada, né? Percebemos que não ia fazer muito sentido, não ia encaixar muito bem com o que a gente tinha pensado, então a gente teve que descartar ela. Não pode passar. Esse aí é o nosso esqueleto primordial do projeto. E como dá para perceber, ele traz um pouco dessa ideia aí do Mega Man, que a primeira tarefa ajudaria a fazer a segunda e assim por diante. Primeiramente, nesse primeiro esqueleto, nós conseguimos perceber que desses 5 minigames em uma só área que a gente havia colocado, nós transformamos em 4 minigames. Um minigame ele faz parte do outro, então podemos, numa área, dividir mais ou menos por 3, entre aspas, fases, e o outro que fica no início, não nessa área separada, funciona como uma forma de fazer o jogador explorar um pouco mais. Então, a estrutura já foi modificada, porque nós percebemos que do jeito que a gente havia feito, algumas coisas interessantes que a gente poderia trazer não seria possível. Como, por exemplo, a ideia de você ficar indo e voltando do futuro para ver o que você estava mudando ao decorrer da jogatina, não era possível. Então, alguns desses detalhes foram algo que a gente teve que repensar durante o processo, para que a gente pudesse fazer um jogo mais interessante. Também é legal pensar que um erro que a gente cometeu foi de ter mais ou menos uma ideia, mas não deixar fixa e mais concreta o que a gente queria. Como, por exemplo, aonde estava sendo ambientada, quem eram os personagens, qual era o objetivo deles, o que ele queria, o que ele ia fazer exatamente. Nós tínhamos uma ideia mais ou menos desse esqueleto, mas não tínhamos a ideia ainda dos minigames que nós íamos fazer, não sabíamos se a gente ia conseguir implementar as ideias que a gente havia tido. Então, somente no decorrer do processo que a gente percebeu que esse minigame vai dar para fazer, esse minigame não vai dar para fazer. Então, esse aqui a gente vai cortar, esse aqui a gente vai mudar, esse aqui vai adicionar no outro. Então, somente ao decorrer do processo que a gente foi percebendo isso. Foi um erro que a gente cometeu, mas a gente conseguiu dar a volta por cima e resolver mesmo com esses percalços. Esse fluxograma foi algo que a gente já tinha feito depois de perceber alguns dos problemas desse primeiro fluxograma. E aí a gente estruturou um pouquinho melhor onde vai ficar separado cada mini-jogo, os finais, como é que vai funcionar. E essa ideia da viagem no tempo foi melhor estruturada a partir dessa fase que foi na terceira semana, né, Gabi? Foi, eu acho que foi na semana 4. Na semana 4? Uhum. Pode passar. Só isso. Aqui tu passou o cronograma.
Sei. O cronograma foi feito a primeira semana. A gente fez a idealização do jogo, o planejamento geral da história e a mecânica, a escolha do estilo e buscamos referências para os personagens base e dos cenários. Na semana 2, deu início à estruturação do fluxograma, a definição do esqueleto do jogo, desenvolvimento da narrativa e a montagem da estrutura base do jogo e os testes. Na terceira semana, foi feita a definição dos jogos, dos minijogos, o esboço das cenas, os testes, as mecânicas dos minijogos, a reestruturação do fluxograma também. Na semana 4, foi feito o desenho, a criação dos personagens, a criação dos cenários, a escolha da fonte tipográfica e os testes e a correção dos erros. Na quinta semana, teve a implementação dos elementos visuais, o aprimoramento geral do jogo, a revisão das mecânicas e visuais, a correção dos erros, os testes finais e mais correção. Na sexta semana, teve os ajustes na estética e a mecânica do jogo, a revisão da narrativa, finalização dos elementos visuais e gráficos e os testes e correções. Então, não. Então é isso. Basicamente, a gente estruturou o desenvolvimento em 6 semanas e foi organizando de acordo com o que a gente conseguia fazer em cada semana. Desenvolvendo a parte do fluxograma da jogabilidade, e nas últimas semanas a gente desenvolveu mais a parte gráfica e dos elementos visuais. É isso. Tá? Obrigado.